cara que você gosta? Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido. Concordou que as pessoas todas que estão sendo averiguadas, todas elas têm antecedentes criminais. Gente, incrível isso. Isso vai um recado aqui. Eu não vou culpar, obviamente, a vítima. A menina morreu, tadinha, tinha 17 anos. Eu falo com o coração de um homem que é pai de uma menina de 18 anos. Olha, você começa a se envolver com um cara que a tua família cisma. Você já ouviu aquele ditado que conselho de mãe é recado de Deus? A mãe já tinha sentido que o cara não valia nada. Os últimos namorados da Vitória, todos têm passagens pela polícia. Rapaziada, já faz um tempo desde o último vídeo. Chegou o final de ano, Natal, e eu acabei me afastando um pouco pra poder focar em outras coisas e também ter uma folguinha, né, vamos dizer assim, descansar um pouco a cabeça. Mas agora eu pretendo voltar aos poucos e infelizmente nós vamos começar aqui falando de uma notícia, de um caso, na verdade, brutal e muito triste, mas que merece ser analisado para que algumas verdades, enfim, venham à tona. Eu sei que muita gente não vai gostar, principalmente quem caiu aqui de paraquedas, mas é um mal necessário. Mas enfim, fazendo aqui um pequeno resumo para você que de repente não tá muito por dentro do que tá acontecendo. Vitória era uma jovem de 17 anos que morava na Grande São Paulo e algumas semanas atrás, quando ela estava voltando do seu trabalho à noite, ela acabou sendo sequestrada. Obviamente, os pais preocupados estranharam a demora da filha, ligaram para a polícia e investigações e buscas começaram a ser feitas. Eventualmente, eles acabaram encontrando o que seria o corpo da jovem no meio de um matagal, em um avançado estado de decomposição, com sinais de tortura, o que também incluía a cabeça raspada. Com as investigações, alguns suspeitos eventualmente foram encontrados e, ao que tudo indica, parece que foi uma espécie de crime passional, justamente porque um dos ex-namorados ou ficantes da Vitória, ao que parece, além de ter envolvimento com o crime, também tinha envolvimento com um outro cara que, ao que parece, também era criminoso ou traficante. E esse, por sua vez, movido por ciúmes, resolveu se vingar da garota. Além do mais, ao que parece, a própria garota tinha uma índole meio dúbia, porque em suas redes sociais várias vezes ela já postou vídeos com músicas que faziam apologia à criminalidade. E também, segundo alguns jornais, praticamente todos os seus ex-namorados ou ficantes já tinham passagem pela polícia. E por conta disso, o seu pai também já havia brigado com ela várias vezes. Bom, rapaziada, como vocês bem sabem, esse não é o primeiro caso de mulheres que acabam tendo um fim trágico porque resolveram se envolver com bandidos. E com certeza esse não vai ser o último. Na minha perspectiva, isso é o reflexo de um câncer que tem se alastrado cada vez mais dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país. Um câncer chamado bandidolatria, ou cultura da bandidagem. Essa porcaria, nesses últimos anos, tem se espalhado cada vez mais entre os jovens, principalmente através da música e outras mídias como séries e novelas, fazendo com que eles desenvolvam uma visão distorcida do que é a criminalidade, do que é o mundo do crime. Eles fazem o jovem que mora numa favela ou até em um bairro periférico ali de classe baixa, de classe média baixa, que não tem uma boa estrutura familiar, que não tem uma boa educação e que não sabe praticamente nada ainda sobre a vida, acreditar que naquele mundo ele vai ter uma vida de ostentação, que ele vai ganhar muito dinheiro e vai ter uma vida de luxo. Várias garotas vão querer ficar com ele e ele finalmente vai ganhar respeito e reconhecimento. E o mesmo vale para as meninas. Essas músicas, essas novelas, essas séries fazem elas desenvolverem uma atração irracional pelo cara que tem uma vida completamente torta, que só faz o errado, enquanto o cara que trabalha, que estuda, que tenta fazer o certo é ridicularizado e jogado para escanteio. O futuro de vocês é baile funk. Vale. Qual o tipo de namorado que vocês procuram? Nenhuma, sou casada, moça. Ah, você é casado? Casada não, é por causa de que a filha da puta tá por aí. Tá namorando? Enrolada. Mas sua mãe sabe que você tá namorando? Sabe, ela mandou tomar no cu esses dias, por causa dele. Sabe o que ele faz? Se ele é trabalhador, se ele é envolvido? Para com isso. Só que o mundo da bandidagem não é esse mar de rosa. Na realidade é um mundo sem lei e sem regras, que a qualquer momento você pode encontrar um fim trágico, muitas vezes até por uma bobagem. Às vezes, sei lá, você tá numa festa, uma dessas festas de bairro, de rua, enfim, e só porque você, sei lá, pisou no pé da pessoa errada, ou deu um olhar meio diferenciado, isso já pode ser o suficiente pra você ter um fim trágico e brutal. E eu falo isso com convicção porque eu moro
moro em uma das capitais mais violentas do país, talvez até da América Latina, que é Salvador, na Bahia. Aqui os caras estão passando cerol até pelo simples fato de você fazer determinados símbolos com a mão, cara. Ou até pelo simples fato de você utilizar uma camisa com a estampa de algum personagem específico. Vocês têm noção do quão absurdo, do quão ridículo chega a ser isso? Olha o ponto que a sociedade brasileira chegou, cara. E as pessoas insistem nessa merda de bandidolatria, de ficar dando palanque pra pessoas como Oruan, Pose e dentre outros aí que vivem fazendo músicas com apologia. Quando é que vocês vão entender que essas merdas só acontecem porque a própria sociedade incentiva? Porque a própria sociedade só valoriza o que não presta. E aí eu fico vendo as pessoas fazendo aquela falsa sinalização de virtude, falando que não, porque as autoridades precisam tomar alguma atitude, os responsáveis precisam ser punidos, nós precisamos de mais leis para proteger as mulheres, etc. Cara, de que adianta você ter um monte de lei se elas não são aplicadas da forma que deveriam ser e não atingem que elas deveriam atingir? Entenderam? Mas o X da questão é que o verdadeiro problema, o verdadeiro causador disso tudo está sendo ignorado, que são os aspectos culturais da sociedade. E aqui eu tô falando do aspecto cultural no sentido mais amplo possível, nos aspectos musicais, artísticos no geral, e principalmente no sentido moral e nos princípios da sociedade. Justamente porque através disso você consegue mudar a forma como as pessoas pensam, aquilo que elas valorizam e aquilo que elas desprezam, e consequentemente através disso você consegue mudar a forma como elas agem. Mas hoje em dia, cara, você praticamente não tem mais nenhum incentivo para ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que se importa com o próximo, uma pessoa de princípios e de caráter. Porque se você hoje, falando agora, pegando aqui o exemplo masculino, né, já que a maioria do meu público é masculino, se você é um cara que trabalha, estuda, tem ali a perspectiva de futuramente construir uma família, se você é fiel à sua esposa e etc., você é visto como um otário, você é visto como um trouxa. Então por que você vai agir assim? Deu pra entender, rapaziada? Então, pra poder finalizar aqui, é basicamente isso que a sociedade precisa entender. Enquanto essa cultura de bandidolatria, de valorização do errado permanecer, casos assim e até piores, infelizmente, vão continuar acontecendo. É óbvio que eu não estou dizendo que isso justifica o que aconteceu com essa menina. Ninguém merece ter um destino desse. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo em que cada ação nossa tem uma consequência, às vezes positivas e às vezes negativas. E se você se envolve com uma pessoa que tem a vida torta, com uma pessoa que é criminosa, eventualmente alguma merda vai acontecer e você vai se ferrar de tabela, como foi o caso em questão. Agora é esperar que as investigações acabem e que o mínimo de justiça seja feita para a família. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e também comentar dizendo o que vocês acharam aí embaixo. E enfim, esse foi o desabafo de hoje. Nos vemos na próxima, valeu, falou, até mais. Fiquem na paz.